Se você é um desenhista, provavelmente desde novo passa por uma série de incompreensões. Aquele momento que você quer ser compreendido, mas não é compreendido. O pessoal olha de uma forma diferente para você, às vezes te acha um pouco nerd. Você fica tentando então entender por que as pessoas fazem isso. Eu também passei por isso e como eu fui aprender a desenhar, justamente tentando ensinar outras pessoas, eu peguei uma série de coisas que fizeram diferença no meu modo de entender isso, que é o que eu vou estar trazendo aqui nesse vídeo para ajudar você a compreender melhor essa questão. Mas antes de falar sobre isso, rola a vinheta. Para quem não me conhece, o meu nome é Matheus Machado, eu sou empreendedor digital, eu sou professor de desenho e fundador do desenhoonline.com. Então se você gosta de desenho, principalmente do nosso canal, não esqueça de deixar o like que ajuda bastante. E se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever, tá ok? Então você deve estar perguntando, quais são então esses 3 motivos que fazem as pessoas não compreender direito os desenhistas? Bom, vamos voltar lá no começo, quando você era bem novinho, se você é bem novo, igual eu, por exemplo, era há um tempo atrás, essa questão aí, como que as pessoas então manifestam isso, Depois eu vou estar apresentando quais são esses 3 motivos. Isso daqui acontece, por exemplo, quando a pessoa vê você desenhando, e fala, poxa, como que esse desenhista tem tanto tempo, assim, tanta paciência para desenhar isso? Ou fala, isso aí que você está fazendo é coisa de criança, ou ainda te pede um desenho de graça, olha que coisa mais insana. Ou ainda olha você desenhando ali, fica pensando, poxa, esse cara está perdendo tempo, ele podia estar fazendo isso, poderia estar fazendo aquilo. Enfim, tem uma série de coisas que acontecem, e o que o desenhista se sente até incompreendido, Ele parece até um pouco nerd na visão das pessoas. Mas por que isso então acontece? Tá? Porque é muito comum isso, Então, assim, esses pedidos de desenho de graça, olha que coisa absurda. Bom, vamos começar falando sobre o primeiro motivo. Uma das coisas, um dos motivos disso acontecer é justamente pelo desenhista ter uma natureza, no caso, de artista. Então ele tem uma sensibilidade diferente das demais pessoas. Você pode ver, por exemplo, que quem desenha bem não é uma coisa comum. É poucas pessoas que desenham bem. Todo mundo pode desenhar, mas desenhar bem é um pouco restrito porque as pessoas que conseguem isso têm algumas características, algumas qualidades que não são comuns. E por que isso acontece, essa sensibilidade, essa natureza? Um dos motivos é justamente o modo que ele estimula o próprio cérebro, que está relacionado com o hemisfério direito do cérebro. Está mais relacionado, então, com a questão intuitiva, a emoção, ver aquela interação com a arte de forma muito emocionada, com sensibilidade ali, com sentimento. Então tudo que ele faz ali tem essa dosezinha assim que outras pessoas olham e falam, poxa, esse cara tá viajando, isso é coisa da maluquice, Então, por exemplo, assim, você pode ver, por exemplo, que o desenhista, quando ele está estudando alguma coisa, é diferente até das outras pessoas na hora de estudar para alguns assuntos. Por exemplo, o desenhista vê às vezes uma formiga andando, para ele ali uma oportunidade de estar estudando a anatomia da figura da formiga. Então ele pode olhar, por exemplo, para uma cor e não enxergar só aquela cor, ele pode enxergar outras cores, guardar o nome de cores, ou ainda ele pode justamente pegar as formas principais daquilo que ele está olhando, sei lá, ele está aprendendo a desenhar anatomia humana, então ele está guardando as formas principais que compõem aquela figura, pode ser círculo, pode ser quadrado, pode ser um cone, pode ser, sei lá, um cubo. Então ele vai tentar guardar aquelas informações, aquelas formas, para depois ele estar justamente desenhando de memória. Então as pessoas veem aquilo e acham estranho, Alguns têm até alguns hábitos mais curiosos, como por exemplo, desenhar da direita para a esquerda, aliás, desenhar não, escrever da direita para a esquerda, desenhar de cabeça para baixo, usar a mão esquerda, sendo que às vezes ele é destro, mas ele tenta escrever com a esquerda, pentear o cabelo com a mão esquerda, ou ainda olhar o papel do desenho contra a luz. É uma série de práticas que estimulam o hemisfério direito, e que para algumas pessoas parece coisa de nerd, coisa de pessoa que está viajando, que está no mundo da lua. Por isso que ele desenha bem. Ele tem práticas que favorecem o uso do hemisfério direito do cérebro. Então olha que interessante, é uma natureza diferenciada. Então tem uma série de práticas que promovem isso. Tá? E o hemisfério esquerdo, que são pessoas mais ligadas, no caso, à linguagem, à lógica, a cálculos, vai ver isso, vai achar estranho. Você pode ver, por exemplo, que muita gente que tem boa habilidade com desenho desde pequeno, às vezes tem dificuldade para algumas coisas, que as outras pessoas comuns não têm. Então, por exemplo, assim,
vai aprender matemática, tem dificuldade, às vezes vai aprender uma língua, tem dificuldade, mas na hora de desenhar ele se sai bem. Então, do mesmo jeito que gera um problema, gera para o outro lado, né? Uns não se compreendem, né? Então o desenhista às vezes vê outra pessoa aprendendo de um jeito, às vezes pode até achar um pouco estranho, tá? Então a primeira questão é essa. Um dos motivos é justamente do desenhista, ele tem uma natureza sensível de artista. Então começa por aí. O outro motivo é justamente a questão da falta de preparo do desenhista. Como ele não sabe dessas coisas, como ele não sabe responder certos comentários, ele começa justamente a promover isso porque ele deixa as pessoas tecendo os comentários. Então, por exemplo, assim, ó, esses pedidos de desenho de graça, se fica muito frequente, né, na vida dele, é porque ele dá margem às vezes para isso. Então, por exemplo, assim, a pessoa chega perto de você e fala: eu queria que você fizesse um desenho para mim assim assado. Se você não toca em assunto de valor, de orçamento, se ela tem aquela mentalidade de aproveitar, ela vai justamente dar corda no negócio e você pode fazer o desenho e ela não pagar. Então o que acontece? Você tem que se posicionar, e à medida que você vai vivenciando esse ofício do desenhista, você vai aprendendo a lidar com isso. Então, por exemplo, se alguém te fez uma pergunta desse tipo: eu quero que você faça um desenho para mim, você vai mencionar: faço sim, é só você passar as características certinho que eu te passo um orçamento. Então a pessoa já vai subentender que vai cobrar, tá? E se você, por exemplo, mostra o seu trabalho de forma profissional, as pessoas começam a enxergar de forma diferente. Então, antes delas te pedirem o trabalho, ela vai enxergar como algo profissional. Porque muita gente relaciona o desenho como algo que é promovido na infância, né? Aquela coisa que é feita meio sem grandes valores, sem grandes técnicas ali, como se fosse tudo igual. Então ela iguala, né? Ela põe tudo no mesmo nível. Por isso que você tem que se posicionar para evitar esse tipo de coisa, tá? Então, assim, quanto mais ele se prepara, não só para esses comentários sem noção, porque isso aí, por mais que você tenha experiência em desenho, isso vai acontecer por muito tempo ainda, porque isso está dentro da cabeça das pessoas, já está enraizado, é praticamente uma crença limitante, né? São crenças, várias crenças limitantes, você tem que preparar para que isso não ocorra mais. Então começa por aí. Outro motivo disso acontecer é justamente a ignorância das pessoas, que pode ser por maldade ou às vezes por ingenuidade. Então, por exemplo, quando uma pessoa chega para você e faz um comentário sem noção, ou às vezes fala de uma forma muito pejorativa, né? Às vezes vê você fazendo alguma coisa e às vezes faz aquele comentário meio incômodo, é porque pode ser pelos dois motivos. Ou porque ela tem o famoso espírito de porco, ou porque não. Foi a ingenuidade dela. Ela às vezes está carregando uma crença, um modo de pensar que às vezes veio dos pais, às vezes veio dos amigos e às vezes veio aí do convívio social. Então, assim, na hora que a pessoa te apresenta uma questão assim, mais ignorante, vamos dizer assim, é porque ela está manifestando a ingenuidade ou a ignorância delas mesmo. Tá? Então, aí cabe a você saber se preparar, né? Você entender quais são as questões mesmo que as pessoas fazem, né? No próprio desenhoonline.com mesmo eu coloco vários pontos onde eu explico sobre isso, né? Os comentários sem noção, como que você pode responder algumas coisas, né? E seja você mesmo, dê respostas. Só que é importantíssimo que você não responda de forma, como se diz, com ignorância, porque você vai perpetuar algumas coisas, né? A pessoa vai achar que você é metido, que você é sem noção, por mais que ela seja sem noção também, mas é bom você aprender a responder isso de forma mais diplomática, porque, querendo ou não, quando você gera uma má impressão para algumas pessoas, elas atrapalham a sua imagem para outras pessoas, então vai atrapalhando justamente a sua clientela aí, né? E isso vai ficando ruim para você. Então, você tem que oferecer aquilo que você tem. Não adianta você reproduzir de novo a ignorância da pessoa. Você tem que estar lúcido, você tem que estar consciente e aprender a responder para as pessoas que manifestam a própria ignorância, tá ok? Então, esses são os 3 motivos, mas lembre-se sempre, se você buscar informação e se preparar, você vai tirar isso de letra, tá ok? Porque não precisa ser ignorante para dar resposta para essas pessoas, né? E você tem que justamente aprendendo o desenho, para ir buscando aonde que você tem uma dificuldade, né, e trabalhando em cima disso para justamente preencher todas as lacunas que você precisa preencher, tá ok? Então esse vídeo fica por aqui, eu espero que você tenha gostado, não esqueça de deixar o like e compartilhar depois se você gostar desse vídeo, tá ok? E lembrando o nosso curso de desenho, o desenhar.top, depois você acessa lá, tem o link na descrição aqui, e não pode esquecer também aí, ó, justamente de conferir o nosso projeto na semana que vem que eu vou liberar, tá ok? Então aproveita, não perde o vídeo do que vem, da próxima semana na verdade, né?
sobre a novidade, tá ok? Então eu fico por aqui e até mais.